Olá pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Para quem não me conhece, Shalom André meu nome. E neste canal falamos sobre tecnologia nas suas diversas áreas, mas focado mais para o ambiente de dados, desde várias nomenclaturas, engenheiro, analista, cientista, BI. E nesse canal, de vez em quando temos possibilidade, recebemos aqui convidados do universo todo, tá? Dos vários continentes para falar, partilhar sua experiência dentro do mundo de dados, quer seja internacional, quer seja nacional. E quem não sabe, sendo nacional, sou angolano, então trago também um pouquinho do nosso mercado angolano para que o pessoal trocamos aqui ideia, o que é, o que não é. E se caiu aqui de paraquedas, logo se inscreva nesse canal, partilha com teu amigo, com tua amiga, com alguém que tu sabe, desculpa, que tu saiba que esta informação, este conteúdo vai agregar nessa jornada. Então, nós estamos a falar um pouquinho aqui sobre o Linux para o profissional de engenharia de dados. Chamo daqui. Ok, então sobre mim, Shalom André, meu nome, conforme já comecei a dizer, sou instrutor certificado Microsoft, estou na área de tecnologia há mais ou menos aí 3 anos, em várias funções. Tenho certificações voltadas ela para dados, inteligência artificial, computação em nuvem, entre outras, segurança, Microsoft 365. E sou embaixador Microsoft. Eu não sou o papagaio, como dizem o brasileiro, tá? Porque é que eu tenho várias certificações em várias áreas. Primeiro que elas se complementam para um engenheiro de dados, que é a minha jornada que eu tenho trilhado. Segunda, porque eu sou embaixador Microsoft e todo mundo sabe a analogia. Quem é embaixador é alguém que representa um determinado estado ou país fora do mesmo. Então eu tenho que ter uma base para poder falar quando me é, por exemplo, em eventos, networking, me é perguntado algo voltado às tecnologias, serviços e produtos Microsoft. Eh, Isso aqui é a aula passada, vou voltar para o slide. Pá, boa. Então, nós já passamos aqui pela primeira aula, que eu vou separar esse mini curso, mini playlist em 3 aulas. Falamos aqui sobre a introdução, o que é Linux, quem criou, quais são as distribuições, a diferença entre núcleo, ou famoso kernel e as distribuições, quais são as mais de 24 distribuições que nós podemos encontrar no mundo, quais distribuição poderíamos escolher de acordo com a necessidade e falamos o que seria importante, porque que seria importante o engenheiro de dados ter noção da Linux. Então nós temos aqui neste vídeo, ajude lá de força até onde fiz esse slide, são 34 visualizações, de força e partilha. E subscreva aqui ao nosso canal, Shalom André, no YouTube. Então, hoje vamos tentar agora falar na segunda aula, no segundo vídeo, sobre os comandos essenciais que nós podemos usar no nosso dia a dia. Porque muitas vezes quando nós falamos de estudar Linux, já estamos a ver um terminal de comando, vamos lá ver uma tela preta, já vem essa ideia de que é difícil, que as coisas é complicada. Realmente, quanto mais você aumenta a complexidade, mais estranho fica, mas mais persistente você e resiliente és, mais fácil também fica. Então é jogo de faca de dois gumes. Então a ideia de entender e estudar Linux é conhecer os comandos básicos, ou seja, comandos essenciais que tu vais usar no teu dia a dia, porque são vários comandos e para vários fins. Então eu acho que facilitar a jornada de estudo e aplicação é voltar um pouquinho no que é o nosso dia a dia que nós vamos usar. Então, nós temos aqui sistema de navegação, temos comando voltado para sistema de navegação, como pwd, vai me dar basicamente em que diretório eu estou, me dá o caminho completo, ls para listar o diretório, cd change directory, que é para mudar, por exemplo, para um determinado diretório. Podemos usar o clear, que é para limpar a tela, e podemos usar cls para quem já usa o PowerShell, mais voltado para Microsoft, dá no mesh, que vai limpar também a tela. E alguns comandos que nós temos aqui como touch, make dir, e na prática vamos ver alguns comandos desse, ping, para quem é mais voltado para a rede, buscar informações, para quem é mais DevOps, e vamos fazer isso. Então, o nosso desafio hoje é criarmos uma máquina virtual usando o Terraform. Existem várias formas de nós criarmos máquinas virtuais, porque o objetivo da aplicação desses fundamentos, desses comandos essenciais é apresentar e praticar esses comandos usando um sistema Linux com a distribuição Ubuntu numa VM no Azure. E não vamos acessar via SSH, vamos acessar via senha, nome do usuário e senha.
SSH talvez num próximo vídeo, para evitar aqui também trazer algo que pode complicar. Já estamos acostumados a login e senha, então vamos fazer por aqui. Então, basicamente, vamos automatizar. Eu poderia ir no portal do Azure e clicar nos botões manualmente fazer, mas isso basicamente não é o dia a dia do engenheiro. Normalmente nós temos aí documentação, temos script pré-pronto, analisamos o que nós temos que entregar, editamos eles, rodamos tudo à base de comando. Então, vamos automatizar essa máquina virtual no Azure usando comando aqui do Terraform. Então, para isso, eu acredito e eu vou fazer aqui a publicidade. Eu não ganho nada com isso, tá? Também recebi do Alberto Filipe, um amigo que me passou as coisas até na madrugada de hoje, creio eu. Hoje estamos a falar, 23 de agosto de 2025. Durante a madrugada, ele foi me partilhando sobre o Jesus Dias. Engraçado que já éramos conexões no LinkedIn. Fui lá vendo alguns vídeos deles, também me ajudaram para me entender o dia de hoje. Então tem aqui o curso dele Terraform, que eu acho sem enrolação, como ele diz, é um passo a passo. Ainda não fiz, quem quiser também pagar por mim vai facilitar, tá? Se vocês darem conta, o valor aqui, eu estou na Europa, são 34,99 dólares. Para quem está no Brasil fica mais acessível. Pessoal do Brasil, quem vê esse vídeo e quiser me presentear com esse curso, olha, estarei agradecido. Eu vou utilizar aqui o repositório do código do Alan Rodrigues. Podem seguir aí também no LinkedIn, Alan Rodrigues. E algumas documentações que fui lendo, como o Microsoft Learn, nesse caso, que é como provisionar uma máquina virtual usando o Terraform. Olha aqui que são 20 minutos de leitura, entendimento. Mas alguma coisa aqui está um pouquinho, eu acho, complexo para quem está a começar agora. E recomendo fazer o curso para você entender a questão de variável, a questão dos output, quando estamos a criar algo voltado para automatizar com Terraform. E temos aqui o HashiCorp, que é o detentor dessa ferramenta Terraform, que nos ajuda aqui a criar nossa automatização. Então, sem perca de tempo, vou abrir aqui o meu Visual Code e vamos aqui tentar automatizar. Ficheiro, vamos lá ver uma nova pasta. Vou meter aqui na transferência para não esquecer. Projeto dados. Então, pessoal, sobre o Terraform não vou dar muito detalhes. Tem aí o curso do IESO e tem um vídeo no meu canal aqui. Procure aí, pesquisa, escreva só alguma coisa como Terraform para dar mais ou menos a base do que eu vou tentar executar por aqui. Então, vou criar aqui dois ficheiros. O primeiro seria main TF de Terraform, que seria onde vou executar o meu código principal. E o provider, por onde ele vai buscar a codificação, uma vez que eu vou trabalhar o meu provider o Azure. E vamos trabalhar nesse sentido. Vou colocar aqui o meu provider, tá? E no main, o que é que eu vou fazer? Vou vir buscar aqui o código do Terraform do Alan Rodrigues, tá? Tá aqui o link. Vou copiar a partir daqui do local. E vou colocar aqui no meu main. Tá aqui. E vou tentar alterar algumas coisas aqui. Deixa-me lá ver a máquina. Vou meter aqui Linux. Vamos lá, Linux projeto. Linux projeto. Username. Linux user. Essa senha pode permanecer, não há problema. Vou tentar aqui mudar agora a minha imagem. Tá, vou meter um 22 em vez de 18. Deixa eu buscar aqui agora o Terraform. Registry. Já mudei aqui um pouquinho da imagem. O que é que vocês poderiam fazer? E vou colocar também na descrição. Quem usar o Terraform, como eu disse, né? Tenho aqui como criar uma máquina virtual.
aqui Linux, vocês conseguem ver aqui a configuração do grupo de recursos, a rede virtual, subrede, a interface que é a placa de rede, a imagem. Nesse caso ele vai habilitar por senha, tá? Login senha, ou sim, login senha. E outro seria por SSH, que não é o caso. E nosso provedor ele via buscar aqui. Basicamente é o que eu estou a fazer. Tu podes pegar por aqui e buscar a documentação do caso do Alan Rodrigues, várias possibilidades para poder executar. Então, ok. Eu vou aqui agora abrir meu terminal e acessar a minha conta do Azure. Questão de boa prática, aqui no Provider, poderias colocar aqui o teu Client ID, o teu Tenant, tipo, tudo de forma decifrada para que facilite a tua jornada. Mas eu, como é um projeto, é uma demo, vou usar simplesmente o Azure Login, que ele vai aqui abrir uma tela semelhante a essa, que eu escolha UAU dos, dos e-mails não, das contas que eu tenho para acesso ao Azure, né? Uma vez que estamos a criar a máquina aí, vou escolher este aqui. E o que eu vou tentar agora fazer é inicializar o meu Terraform, a construção desta minha automação. Uma vez inicializada, então temos aqui o Terraform as being successful initialized. Eu vou planear esta mesma automação. Basicamente, ela aqui vai me retornar o que eu tenho como recurso que será automatizado ou provisionado no Azure. Então, temos aqui 6 recursos, tá? Que ele vai provisionar. E ele me pergunta se eu quero realmente provisionar. E vou dizer aqui um Terraform Apply, que é para provisionar este recurso no Azure. Então, quando ele vai executar, vou tentar aqui abrir meu Azure. Deixa-me estar vendo. Olhar para aqui. Basicamente, nós temos aqui algumas máquinas que tem, né? Exemplo, Linux, VM. O que nós vamos ter aqui? Vamos ter aqui uma máquina chamada Linux Projeto. Projeto que nós criamos aqui no Terraform. Então, vou dar aqui um Yes. Ele vai lhe aplicar essa automação e vamos aqui aguardar. Então, pessoal, nós temos aqui a nossa máquina virtual, nesse caso que estamos a criar, foi provisionada tudo via código, tá? Então, ele aqui aceitamos para ele provisionou todos os 6 recursos e tem um aqui que está provisionado. O que é que nós podemos fazer aqui agora? Acessamos a essa máquina. Para acessarmos essa máquina, nesse caso, nós temos que ter a nossa credencial, que seria, por exemplo, usuário e senha. E para aqui, vamos usar o nosso usuário, arroba, o endereço da nossa máquina que está no Azure. Vamos aqui agora voltar e vemos a nossa máquina e atualizarmos, tá? Aqui tem umas 3 que falamos há pouco tempo. Vamos tentar aqui fazer uma atualização, ver se a máquina foi criada ou provisionada. Então temos aqui nosso Linux projeto que foi provisionado. O que eu vou fazer aqui é simplesmente copiar o meu endereço aqui. E eu sei que, deixa-me só cá ver, salvo erro, no main, o meu usuário é Linux use. Então eu vou fazer aqui um SSH, Linux user, arroba, o meu endereço. Eu vou aceitar essa codificação. E aqui ele vai me pedir a senha. A minha senha é Azure, arroba 1, 2, 3. Então, se tudo estiver correto, basicamente, pessoal, estamos aqui perante o nosso ambiente Linux, a famosa tela preta. Isso ainda usamos dentro do VS. Estamos aqui dentro do VS Code, tá, pessoal? E vamos tentar aqui agora executar alguns comandos básicos e que são essenciais no nosso dia a dia. Então, o primeiro dele ia executar o pwd, que ia me mostrar o diretório em que eu me encontro, toda
caminho completo. E uma coisa melhor boa para quem entra no mundo da programação é uma coisa que todo mundo aprende, que é o famoso Olá o mundo. E temos nosso resultado Olá mundo. Imagina que temos que criar um diretor mkdir, por exemplo, make directory, e vou dar um nome de, por exemplo, Ubuntu, tá? Então, vou entrar dentro dessa minha pasta, colocando o comando cd, que é change directory, Ubuntu. E agora eu quero listar o que é que se encontra dentro dessa minha pasta Ubuntu. Eu poderia fazer um ls simplesmente. Basicamente não temos nada. Vou retornar isso. Poderíamos ver com mais detalhe fazendo o listen ou ls lh. Então ele me diz que aqui total 0. Então vamos criar alguma coisa aqui. Touch shalom.txt. Vou criar aqui um arquivo de texto. Shalom.txt. E se eu tentar agora fazer um ls que ele está, imagina que eu tenho agora um determinado arquivo chamado shalom.txt, só que ele não tem nada. Então eu vou colocar alguma coisa dentro do shalom.txt, usando aqui um tab para ajudar aqui na produtividade. Estudando Linux para engenharia de dados, por exemplo. Aqui é Ctrl O, Enter, Ctrl X e eu saio. E eu quero ver o conteúdo que eu coloquei nesse meu arquivo de texto, shalom.txt. E eu tenho aqui, escrevi mal, né? Estudando Linux para engenharia de dados. Um outro comando que nós poderíamos usar aqui para saber o que é que nós já executamos como comando durante a nossa jornada, escrever story. E ele me mostra quais são os comandos que eu usei dentro dessa jornada. E para limpar a tela, como eu disse, posso usar aqui o clear para limpar minha tela e volta aqui zerado. Vamos agora ver alguma coisa aqui. Passamos. Vou minimizar aqui, minimizo também aqui, aqui também e vamos continuar aqui, tá? Temos aqui um caso, o Wallace Camargo, que é esse jovem que está aqui, é um grande homem que eu conheci cá em Portugal. E esse é um cenário, não que ele seja, mas é um cenário. É tech lead da empresa e pediu que eu realizasse um teste de fluxo de ingestão e exploração de dados. É um ambiente Linux, tá? Então, essa parte bonita que fui contratado como engenheiro de dados para executar esta atividade. A minha missão é criar um ambiente simples de trabalho, descarregar um dataset, que no caso ele deu, que vamos trabalhar junto. Ele precisa que eu explore algumas informações iniciais, do tipo qual é o tamanho do meu dataset, quantas linhas contém o meu dataset, as 10 primeiras linhas do meu dataset, as 10 últimas linhas do meu dataset, e no final visualizar o conteúdo deste dataset aqui no meu ecrã. Então vamos a isso. Eu agora vou utilizar, não o VS Code, vou usar o CMD normal, terminal de código do Windows, tá? Que será simplesmente a mesma coisa, para não dizer que vamos se limitar ao VS Code. Então tenho SSH, Linux, projeto, certo? Arroba, meu endereço, ok. Se tudo estiver correto, então ele vai acessar. Deixa eu só lembrar aqui a senha. O erro é meu. O meu usuário não é Linux Project. É a máquina virtual que é Linux Project. Então é SSH Linux User. Agora vamos. Ok, então temos aqui nosso terminal. Que nós poderíamos fazer aqui. Vamos imaginar que eu uso o CLS. Não tenho nada para pagar. Vamos lá.
agora trabalhar no cenário. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é acessar a máquina, que acabamos de fazer. Agora acessamos a nossa máquina virtual. A segunda era criar uma pasta. Vamos lá, mkdir, vamos lá, projeto dados. Eu vou acessar esse projeto dados. E nota que se nós fizermos aquele comando do ls, não temos nada, nem que fizemos lsh, aqui não teríamos também nada. Não, o que é que ele quer? É o nosso Wallace Camargo, que é o nosso tech lead, ele quer que nós possamos fazer a ingestão dos dados. E ele aqui nos colocou a URL, tá? Onde podemos fazer a ingestão desses dados. Eu vou só simplesmente copiar e dar o enter. Então, ele aqui fez o download do mesmo ficheiro ou arquivo. Então, o que é que eu vou fazer? Vou ter que fazer um ls para ver se realmente ele baixou. Então, tem aqui o fraude. E se eu quiser ter mais detalhes sobre a informação, fazer um ls lh e ele vai me dar as informações detalhadas deste mesmo ficheiro arquivo. Então, eu vou fazer o quê? Deixa-me lá ver se ls se limpa a tela. Não limpou, ok. Clear, limpou. Então, a primeira pergunta que ele faz é para nós encontrarmos aqui o tamanho do nosso dataset. Aqui, DUSH, o nosso ficheiro é fraud. Então, o nosso ficheiro aqui tem como tamanho 304 kilobytes. A segunda pergunta, estamos aí a tentar manipular nossos dados, né, desse dataset. Ele mandou contar as linhas do dataset. Quantas linhas tem esse nosso dataset? WC de quem vai à casa do banho. O nosso ficheiro aqui, fraude. Então, nós temos 2.161 linhas dentro desse ficheiro. E, por outro, ele pede as 10 primeiras linhas desse nosso ficheiro. Então, temos aqui listado as 10 primeiras linhas do ficheiro. Tá? Ele está em francês. Vamos lá ver o que ele vai pedir depois. Os 10 últimos. Vamos agora buscar os 10 últimos. Então, terei aqui um Taylor. N. 10 últimos. Do fraude. Ele pediu, não podemos fazer nossas aventuras. Então, vamos responder o que ele diz. Então, tem os 10 últimos. E no final ele quer que eu visualize ou que eu mostre as informações que fazem parte deste dataset, o conteúdo deste dataset. Então eu vou cat fraude CSV. Então tenho as 2.161 linhas aqui, tá? Visualizada. E no final, vamos lá aqui falar uma coisa bonita que é o eco. Obrigado, Wallace, pelo desafio. Subscreva ao nosso canal YouTube. Temos aqui a nossa mensagem que ele vai enviar. Obrigado, Wallace, pelo desafio. Mais uma vez, obrigado, Wallace. Subscreva nosso canal se você não é inscrito. Dê-nos aquela força, aquela garra de crescermos mais. E no final, o story, vamos lá ver rapidamente o que é que nós executamos como comando apenas 17. Subscreva o canal. Obrigado, Wallace. Está a ser repetitivo. Vamos aí ver o terceiro vídeo, que seria um processo de ETL usando simplesmente aqui o Linux. Vamos lá ver como é que vamos nos desafiar. Então, pessoal, se inscreva, dê aquela força, dê aquela joinha e tamo junto.